Distribuição eletrônica dos átomos dos elementos químicos. Este assunto está diretamente ligado à tabela periódica, a qual foi construída baseada justamente na distribuição eletrônica dos átomos de cada elemento químico. Esta visão do átomo é o máximo que podemos ter. Um átomo que no centro possui um núcleo, aqui representado não por um ponto, mas por esse borrão aqui no meio, que não representa exatamente a realidade. Nós sabemos que o núcleo é 10.000 vezes, chega a ser 10.000 vezes menor do que o átomo. Mas o que queremos representar aqui é que existe o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera também é uma região dificilmente podemos representar de forma real. Na realidade, não teríamos como. Sabemos que a eletrosfera é uma região que possui energia com carga negativa. Sabemos que na eletrosfera ficam os elétrons girando em torno do núcleo. O que ocorre é que dentro da eletrosfera, as regiões de energia podem ser divididas em níveis, também chamados de camadas. Camadas K, L, M, N, O, P, Q, ou se você falar em números, número, vai ser o nível 1, 2, 3, 4, 5, que na realidade pode chegar ao infinito. Mas vamos ao que interessa. Os átomos, que possuem na sua estrutura básica núcleo e eletrosfera, e na sua eletrosfera níveis ou camadas, que são infinitas, teoricamente, eles também possuem em seus níveis subdivisões de energia, que são os subníveis ou subcamadas. Esses são chamados pelas letras S, P, D, F, G, e aí seguindo em ordem alfabética. Não se preocupe quando vai terminar o alfabeto, porque você nunca vai precisar disso. Linus Pauling foi um cientista que estudou muito esse ramo da química, e ele trouxe contribuições importantíssimas. Linus Pauling foi simplesmente Prêmio Nobel de Química, além de ter sido também Prêmio Nobel da Paz. Ele deixou para a gente essa tabela. O que é isso aqui? Repare que aqui estão representados cada um dos subníveis da eletrosfera. Ele nos ensinou que, se a gente colocar os níveis, um em cada linha, e nas linhas colocarmos os subníveis de cada nível, deixando o espaçamento correto, se fizermos isso e então passarmos flechas paralelas, mais ou menos aqui a 45 graus, e todas paralelas, nós vamos traçar exatamente, melhor dizendo, um mapa do caminho que os elétrons fazem na hora de preencher as eletrosferas. O primeiro lugar, o primeiro subnível que os elétrons procuram é o subnível 1s. Depois, quando esse daqui já está preenchido, eles seguem então para onde? Quando você chega na ponta de uma flecha, vá para o rabo da outra flecha. Tá? Lembra disso, a ponta de uma no rabo da outra. E aí você desce para o subnível 2s. Quando você chega no subnível 2s, você vai seguir para onde? Opa, ponta de uma flecha, encaixa no rabo da outra. Você vai descendo, vai chegar no subnível 2p. Depois, subnível 3s. E aí você chega na ponta de uma flecha novamente. O que é que você faz? A ponta de uma no rabo da outra. Então aqui nós temos o caminho a ser seguido na hora de percorrer a eletrosfera. Subnível 1s, depois 2s, depois 2p, depois 3s, depois 3p, depois 4s e depois vai lá no rabo da outra para continuar. Depois do 4s vem o 3d.
depois o 4p, o 5s e assim por diante. Cada subnível tem uma quantidade de elétrons que ele suporta. Subníveis do tipo S, lá cabem 2 elétrons. Subníveis do tipo P suportam 6. Subnível do tipo D suportam 10. Repare que é só você ir somando de 4 em 4 para chegar na quantidade de elétrons que o próximo subnível aguenta. Vamos dar um exemplo aqui de uma distribuição eletrônica, que nada mais é do que o posicionamento dos elétrons dentro de um átomo. Vamos pegar o exemplo aqui do átomo de sódio, de símbolo Na, né, porque vem do latim nadium. Na sua tabela periódica você pode encontrar aí o número atômico dele, né? O número atômico dele é 11. Lembrando você, quando um átomo é neutro, o que ele tem de número atômico, que é o seu número de prótons, é exatamente o que ele tem de elétrons. Por quê? Porque ele é neutro. Lembre-se, prótons são positivos, elétrons são negativos. Para que um átomo seja neutro, o que ele tem de prótons, ele tem que ter de elétrons. E é por isso que a gente pode dizer isso aqui. Tá? Como que você vai identificar que um átomo é neutro? Porque quando você olhar para ele, você não vai ver nenhuma carga na hora da representação dele. O átomo de sódio, que possui número atômico 11, tem então 11 elétrons. Fazendo a distribuição dele, vamos voltar lá no diagrama de Pauling. Começamos pelo subnível 1s. Lá cabem 2 elétrons. Portanto, 1s2. Depois do subnível 1s já preenchido, vamos para o subnível 2s. Lá cabem 2 elétrons, como todo subnível S. Dos 11 já foram 4, ainda faltam 7. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, seguiremos para o subnível 2p, onde cabem 6 elétrons, e finalmente para o subnível 3s, que é o que vem depois do 2p, segundo o diagrama de Pauling. Até o subnível 2p, nós já colocamos 10 elétrons, nós temos 11 elétrons. O subnível 3s, ele suporta 2 elétrons, mas como só falta mais um, eu coloco apenas um elétron aqui. Portanto, a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. É errado colocar vírgulas no meio dos subníveis na hora da distribuição. Não faça isso. Agora, eu quero que você aproveite para conhecer o Periodic Table, um programa que facilmente você consegue aí para ter com você para estudar química. Olhando uma tabela periódica, facilmente percebemos que ela é dividida em blocos. Repare aqui, ó, aqui é o bloco S. No meio aqui você tem toda uma baixada da tabela que é o bloco D. Esse outro canto da tabela, novamente com colunas altas, é o bloco P. Lá embaixo, aquelas séries que aparecem na tabela, tá, são o que a gente chama de bloco F. Então, perceba uma coisa. A tabela é dividida em colunas, tá, que são as famílias, e em linhas, que são os períodos. As famílias, existem famílias do tipo A e famílias do tipo B. Para a nossa língua portuguesa é fácil de guardar isso, porque, veja bem, A de alta, B de baixa. E, de fato, as famílias do tipo A são essas mais altas aqui, ó, essas e essas. E as famílias do tipo B são essas mais baixas aqui. Quem está lá no bloco F pertence à família, veja bem, 3B, que é essa daqui. Então, veja só. Quem está no bloco S ou no bloco P é de família A. Quem está no bloco D é de família B. Quem está no bloco F é da família 3B. Com isso, agora eu posso falar para você sobre a relação entre distribuição eletrônica e a tabela periódica. O maior nível atingido na distribuição é o que a gente chama de nível de valência.
E ele vai dizer para nós o período em que o elemento está na tabela periódica. O número de elétrons no nível de valência, tá? Ele vai nos dizer o número da família. O subnível que recebe o último elétron na distribuição, a gente chama de subnível mais energético. E ele vai dizer para nós o bloco em que o elemento se encontra na tabela. Vamos então ao elemento cálcio, número atômico 20. Vamos falar dele, né, como um átomo, que é quando o cara está neutro, que a gente chama de átomo. Porque se ele perder ou ganhar elétron, ele vai deixar de ser neutro, e aí a gente vai chamar de íon. O íon positivo cátion, o íon negativo ânion. Aqui temos um átomo, o cara é neutro. Se o número atômico dele é 20, o número atômico é o número de prótons, ele tem 20 prótons. Se ele é neutro, é porque o número de elétrons também é 20. Tá? Repito para você, se ele tem 20 prótons, ele tem 20 cargas positivas, porque prótons são positivos. Ele precisa então de 20 cargas negativas, de 20 elétrons, para neutralizar os 20 prótons. Assim ele é neutro. Se ele é neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons, e é 20. Fazendo a distribuição, seguindo o diagrama de Pauling, você vai chegar nesta configuração eletrônica aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Repare agora, qual o maior nível que este átomo atingiu? Passou pelo primeiro nível, pelo segundo nível, pelo terceiro nível, tá? Olha os números grandes. E chegou até o quarto nível. Então esse é o maior nível que ele atingiu. Esse que é o nível de valência, eu represento por NV aqui. Este que é o nível de valência dele, o nível 4. Isso indica o quê? Vamos voltar aqui. O nível de valência. Ele dirá para você em que período o elemento se encontra. Repare uma coisa. O que é período? É a linha em que o cara está na tabela. Esse cara está no quarto período. Está justamente aqui. Ó. Tá? Pode olhar aí na sua tabela. O subnível mais energético, representado por SME, é o 4S. Quantos elétrons você tem lá? 2 elétrons. Veja, o subnível mais energético é do tipo S. Isso nos indica que o cara é do bloco S da tabela. Deste bloco aqui. De fato, o cálcio está aqui nesse cantinho. O número de elétrons lá do nível de valência é 2. Agora veja bem. Você sabe que o cara é do bloco S, portanto a família dele é do tipo A. Ok? Quem é do bloco S ou P, família do tipo A. Quando o cara é de família do tipo A, é um elemento representativo, podemos então dizer que o número da família é o número de elétrons de valência. É 2. Portanto, esse cara é da família 2A. Iodo agora, mesma história. Pegamos aqui um átomo, sendo ele neutro, pode fazer a distribuição dele pensando o seguinte. Quantos elétrons ele tem? O número atômico é 53, o número de prótons é 53, então o número de elétrons é 53. Fazendo a distribuição, como é que a gente fez aqui? A gente foi seguindo o mapinha lá, o diagrama de Linus-Pauling. Quando é subnível S, a gente põe 2 elétrons. Quando é subnível P, a gente coloca 6 elétrons. Quando é subnível D, a gente coloca 10 elétrons. Até que a gente chega num ponto que não tem mais elétrons para colocar. Daí a gente não tem como completar a quantidade de elétrons. Tá? Que é o que aconteceu aqui no final. No subnível D, a gente colocou 10 elétrons. Aí quando chegou no subnível P, dos 53 elétrons, só tinham mais 5 para ser colocados. Então, cabe 6 aqui, mas eu só deixei 5. Aí eu vou olhar a distribuição do cara. Passou pelo nível 1, 2, 3, 4, veja. Ele ia voltar para o nível 4. Mas ele chegou ao nível 5. Aqui já chegou ao nível 5. Não precisava nem ter chegado lá no subnível 5P. Ele chegou aqui. O subnível, né, 5P
É o subnível mais energético dele. Está aqui, o subnível mais energético, 5P. O nível de valência, o maior nível onde ele chegou, é o nível 5. Então ele é do quinto período. O último nível, o nível de valência, indica o período. Quinto período. O subnível mais energético indica-nos que ele é do bloco P. Quem é do bloco P é de família do tipo A. Então esse cara, sabe de que família que ele é? Veja só, se ele é de família do tipo A, para saber o número da família, se é 1A, 2A, 3A, etc., eu vejo o número de elétrons que ele tem no nível de valência. O número de elétrons de valência. O número de elétrons de valência desse cara aqui é, veja só, lá no nível de valência, ele tem 2 elétrons aqui, mas ele ainda tem uma outra parte do nível de valência dele aqui, ó. Tá vendo? Tudo que é nível 5 é nível de valência. Então, 2 mais 5 são 7. Então, o número de elétrons de valência desse cara aqui é 7. Ele é da família 7A. Número da família é número de elétrons na última camada. Isso só vale para elemento de família tipo A, elemento representativo, que é o que vai circular em torno de você durante o ensino médio e o vestibular. Dificilmente alguém trata desse assunto falando de elemento de transição, elemento de família tipo B. Então essa regrinha aqui vai te ajudar quase sempre. Mas se lembre, ela só vale quando é elemento de família tipo A. O número da família é o número de elétrons de valência. Qual a importância disso? Se você quer saber o número de elétrons de valência de um átomo, só isso que você precisa saber em determinado momento, e você tem uma tabela na mão, você não vai fazer a distribuição eletrônica, você vai olhar o número da família do cara. Átomo de vanádio agora. Repare, ó, agora toma cuidado. Novamente, estou pegando o átomo neutro, portanto, vale a relação P igual a E. O cara tem 23 de número atômico, tem 23 elétrons. Faço a distribuição, aqui está ela. O nível de valência, o maior nível que ele chega, passa pelo 1, pelo 2, pelo 3. Veja, ele volta no final no nível 3, mas ele passa pelo nível 4. Isso que interessa. O maior nível por onde ele passou foi o nível 4. Então, qual é o nível de valência? Nível 4. Portanto, está errado aqui, ele é do quarto. Tá? Desculpa aí, está errado aqui. Ele é do quarto período da tabela periódica. Subnível mais energético. 3D. Então ele é do bloco D. Gente, cuidado. Agora ele não é mais de família do tipo A. Porque ele é do bloco D. E quem é do bloco D, vamos voltar lá. Vamos voltar lá para você ver. O bloco D aqui embaixo. Quem está aqui é de família baixa, família do tipo B. Ele é do bloco D, então ele é de família do tipo B. Ele está no quarto período, ó, 1, que só tem hidrogênio e hélio, 2, 3, 4. Ele está no quarto período e nós sabemos que está dentro do bloco D. Repare que o bloco D ele começa no quarto período. Né? Então vamos voltar lá agora. Quando o cara é de família do tipo B, não adianta você chegar lá, o número de elétrons de valência é 2. Oh, beleza, família 2B. Não é assim. Isso só vale para a família tipo A. Neste caso, você tem que fazer o seguinte, ó, também não é difícil. Você pega o maior subnível S e o maior subnível P, né? O último subnível S da distribuição e o último subnível D. E soma o número de elétrons. 2 mais 3, 5. Ele é da família 5B. E se o cara for um íon, meu? Como é que você vai saber a distribuição eletrônica dele? Então, primeiro, se lembre. O que é um íon, aqui nesse caso negativo? É um ânion bivalente, porque tem 2 cargas negativas. Então, aqui, o número de prótons, né, o número atômico, não é igual ao de elétrons. Porque o cara não é neutro, ele é carregado negativamente, ele é um ânion. O átomo de enxofre que ganha 2 elétrons é que vira o S2-, o íon sulfeto. Lembre-se disso, quando o cara vira ânion, ele muda de nome. Tá? Quando vira cátion, não muda de nome, mas quando vira ânion, você tem que consultar a tabela de ânions para saber ele. E tem que ir decorando esses nomes para o vestibular. Isso é importante. Muito bem. O que você faz aqui? Você tem que pensar o seguinte, se o cara ganhou 2 elétrons, qual o número de elétrons que ele ficou agora? Ele era para ele ter quantos? O número atômico desse cara é 16, tá? Era para ele ter 16.
Ah, mas como vou saber o número atômico? Calma. Qualquer vestibular vai te dar uma tabela periódica com números e massas atômicas. Só que aí você soma 2 que ele ganhou, ficou com 18. Aí você faz a distribuição. Tá aqui. 18 elétrons dá isso. Nível de valência agora é o nível 3. Na verdade já era o nível 3. Tá? Quando ele era o átomo de enxofre. Mas o que importa agora? Continua sendo o nível 3. Repare que quando um átomo de elementos representativos, elementos do tipo A, quando eles ganham ou recebem elétrons, olha o que eles querem da vida. Ó. Eles querem ficar com 8 lá no nível de valência, 8 elétrons na última camada. É o que a gente chama de regra do octeto. Tá? Então existe uma teoria que, na verdade, hoje já não é tão mais aceita, mas é o que vale para o vestibular, né? Porque as outras teorias são muito complicadas, são coisas de faculdade. Tá? Nós estudamos elementos no colegial que se encaixam nessa teoria, a teoria do octeto. O que diz a teoria do octeto? Os átomos eles querem ficar com 8 na última camada. Agora por quê? Para ficar estável quimicamente. O que a gente observa, isso vale para os elementos de família tipo A representativos, o que a gente observa é que quando um átomo fica com 8 na última camada, ele já não quer mais reagir com ninguém, que é a hora que ele ficou estável. Tá? Isso que é ser estável quimicamente. Energeticamente estável. Por que os átomos, alguns átomos saem reagindo, tal, né? São explosivos, às vezes, com os elementos de família 1A? É porque eles querem receber ou dar elétrons que eles saem reagindo. Eles querem uma configuração eletrônica que gaste menos energia, vamos dizer assim. Então, repara isso, tá? Subnível mais energético agora é o 3P. Daí você vai falar, e agora? Vamos olhar a tabela periódica? Não. Não há relação com a tabela, porque a tabela periódica ela fala dos elementos químicos. Ela não fala de íons. Vamos pegar aqui o átomo de ferro, número atômico 26. Né? Átomo, portanto, prótons igual a elétrons, 26 elétrons, faz a distribuição, você cai aqui nessa situação. O nível de valência, repara que o maior nível que passa é o 4. O nível de valência é o 4. Ele está no quarto período da tabela. Subnível mais energético, da distribuição toda aqui nós acabamos no 3D. Ele tem o subnível mais energético sendo o subnível 3D. Ele é do bloco D, ele é de família B. Ok? O número de elétrons de valência é 2. Mas não tem agora aquele negócio que o número de elétrons de valência é o número da família, porque ele é de família B. Aqui temos que olhar o quê? A soma do último subnível S com o número de elétrons do último subnível D. Então dá 2 mais 6 dá 8. Ele é da família 8B. Cuidado com essa família na tabela, verifique na sua tabela periódica. Não existe família 9B nem 10B. Os caras dessas três famílias, 8B, a que seria 9B e a que seria 10B, são tão semelhantes que os químicos decidiram agrupá-los em apenas uma família, a família 8B. Então, todo mundo que a soma der 8, 9 ou 10, né, todos os elementos de família B, tá, que o número da família der 8B, 9B ou 10B, você vai chamar eles de família 8B. Só é um detalhe aí apenas para você prestar atenção. Olha aqui os orbitais atômicos. Sabe o que é isso aqui? É porque cada subnível é constituído por orbitais atômicos. Para começar a conversa, eu não estou querendo dizer para você que é exatamente isso, tá? Mas para você conseguir se virar aí no início, você está começando a ver isso agora, pense que os orbitais são partes dos subníveis. Os subníveis são compostos por orbitais. Subnível do tipo S é composto apenas por um orbital. Subnível do tipo P é composto por 3 orbitais. Subnível do tipo D por 5. Subnível do tipo F por 7. Veja que vai aumentando de 2 em 2. Nós representamos aqui para efeito didático como quadradinhos, mas pelo amor de Deus, orbitais não são quadradinhos, tá? É só a representação. Em cada orbital cabem 2 elétrons. Quando a gente representa, o orbital do meio chamamos de 0, para frente mais 1, mais 2, mais 3, para trás menos 1, menos 2, menos 3. Repara aqui qual seria o formato de um orbital S. Muito embora os orbitais, tá,
Esse aqui seria o orbital P. Outra representação do orbital P. Os orbitais, eles não são regiões que daria para a gente fotografar e ver assim, olha o orbital, ele tem esse formato. Esse formato ele é construído da seguinte maneira. É assim, ó. Um elétron que está num subnível P, se você fotografar ele, se fosse possível, não é possível fazer isso, tá? Se fosse possível fotografar um elétron, em cada momento da existência dele aqui, uma hora ele está aqui, outra hora está ali, tá? Juntasse todos os pontos por onde esse cara esteve, daria esse formato aqui. É a região onde é máxima a probabilidade de encontrar o elétron. Repare aqui novamente, o orbital do tipo S tem um formato esférico, o orbital do tipo P tem esse formato de halteres, né? Aquele halteres da academia. Veja que os halteres podem estar no eixo X, Y ou Z, ok? O orbital está aqui apenas para que você saiba que quando um elétron está num orbital D, ele tem mais espaço para existir. Ninguém tem interesse que você decore nada disso, tá? Na faculdade de Química, aí você escolheu, agora se vire. Olha só, os orbitais S, P e D aqui numa outra representação, tá? E os orbitais F? O mais importante é isso, você perceber que quanto mais para frente você vai nos orbitais, né, S, P, D, F, G, vai aumentando então o espaço por onde o elétron pode andar. Essa que é a questão. Vamos falar agora aqui do átomo de cromo, né? Número atômico 24, 24 elétrons. Segundo Linus Pauling, né? Segundo o diagrama de Linus Pauling, a distribuição ficaria assim, ó. E é importante você olhar o seguinte, ó. Olha como é que é a distribuição por orbitais, ó. Quando a gente olha a distribuição eletrônica nos orbitaizinhos, a gente escreve os quadradinhos. O primeiro elétron que entra a gente põe setinha para baixo, o segundo setinha para cima. Aí a gente vai distribuindo, distribuindo, distribuindo. Veja só, o número máximo de elétrons não é 6, por quê? Porque só tem 3 orbitais, em cada orbital só cabem 3. Quando você vai distribuir, você põe primeiro um em cada orbital para depois entrar o segundo. É que nem ônibus, né? Tem espaço sobrando, todo mundo vai sentando no banco vazio, depois que o povo começa a sentar junto. A não ser que tenha alguém lá que interesse para a pessoa, para ela querer sentar junto logo que o ônibus está vazio, né? Mas daí já leva um tapa na cara. Olha só isso aqui. Quando você chega no subnível 3D, nós temos 4 elétrons para distribuir. Esses 4 elétrons, eles são colocados assim, ó. Começando sempre, olhando de frente aqui, tá? Da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Não ficou aqui um orbital vazio, ó. Não tem nenhum elétron aqui nesse orbital. Mas já acabaram os elétrons nessa distribuição. Então, se a gente seguir o diagrama de Pauling, a gente vai chegar nisso. Porém, a gente tem que tomar um cuidado. Tá? Quando nós percebemos uma situação assim, ó, tem um orbital livre. Os átomos não gostam disso. Eles preferem puxar um elétron, veja só, o orbital anterior ele tem 2 elétrons. Se um elétron pular para cá, ele fica ocupando então esse orbital vazio. E ficamos aqui então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais que a gente fala semi-preenchidos. Veja só. Os átomos dão preferência a orbitais todos semi-preenchidos do que para ficar com um orbital vazio. Isso é uma situação específica, mas que você fez a distribuição por orbitais, né? Só fazendo por orbitais é que você vai perceber que foi um orbital vazio. Veja, essa seria a distribuição pelo diagrama de Pauling, o que nos levaria a pensar que esse cara é do 4º período, porque o nível de valência é o 4, de fato ele é do 4º período. O subnível mais energético dele seria o 3D. De fato continuará sendo o 3D, porque o elétron vai pular para lá, mas o maior subnível é o 3D. Então ele é do 4º período, ele é do bloco D, porém o número de elétrons de valência vai mudar, tá vendo? Ó?
O número de elétrons de valência é o número de elétrons da última camada. Não está dando 2 aqui? Agora não vai ser mais 2. Porque se um elétron daqui pular para o subnível 3D, ele vai para o subnível 3D, que é outro nível. Então, no último nível, você vai ficar só com um elétron. Qual seria a família desse cara? Do jeito que está aqui, 2 mais 4 dá 6. Família 6B, lembrando. Família B você soma, né? 2 mais 4 dá 6. Na distribuição real, portanto, o número da família não muda. Continua 6B. Nem o bloco muda, nem o período. Mas muda o número de elétrons de valência. E o número de elétrons de valência é o que vai determinar se um átomo quer dar ou receber elétrons, viu? Você faz o seguinte, ó. Se o cara tem mais de 4 no nível de valência, ele vai querer receber o que falta para 8. Menos que 4, vai querer dar. Acima de 4 quer receber e abaixo de 4 a tendência é dar. Lembre-se, assista o vídeo e a musiquinha aí que tem no meu canal sobre ligações químicas, tá? E onde eu vou falar mais sobre isso. Então aqui, ó, nessa situação, o que acontece com o cromo? Ele passa a ser um átomo que tem tendência de dar um elétron. Anteriormente, nós iríamos pensar que a tendência dele é dar 2 elétrons. É aí que está a diferença. Qual é a verdadeira distribuição dele? É essa daqui. Porque um átomo, ele busca colocar os seus elétrons em posições que deixem ele mais estável o possível. E o mais estável possível é essa daqui e não a anterior. Essa é a resposta se você tivesse num vestibular sobre a distribuição eletrônica do cromo. Gente, você já viu o espectro das ondas? Né? As ondas eletromagnéticas, existem ondas de diferentes comprimentos. Deixa eu pegar uma onda aqui para te mostrar. Olha só. O que é comprimento da onda? Essa distância aqui, ó. Essa distância, ó, do topo até o topo. Né? Ou da baixada até a baixada. Tá bom? Existem ondas de diferentes comprimentos. Então, por isso que a gente fala do espectro eletromagnético. Existem ondas de comprimento bem alto, ondas de comprimento bem baixo. E é numa pequena faixa aqui, ó, veja só, de todo o espectro, uma pequena faixa que tem a luz visível. A luz que os nossos olhos conseguem enxergar. Sabemos que alguns animais conseguem enxergar outras faixas, né? E tem aqueles óculos dos soldados norte-americanos que você consegue ver também outras faixas, eles caminham no escuro e tal. Muito bem. Mas olha só aqui na faixa visível. Lá estão todas as cores. Você sabe que a luz visível é uma mistura, né, de todas essas cores. A gente consegue ver então o branco quando mistura tudo. O que seria uma radiação, uma onda ultravioleta acima da radiação violeta? E infravermelho, quando está abaixo do vermelho, né, o comprimento da onda. Então, gente, a cor, primeiro, que só vai ter cor se estiver nessa faixa. Se estiver fora dessa faixa o comprimento da onda que está passando na sua frente, vai entrar em você, sair e você não vai nem perceber, tá? Agora veja bem, se tiver na faixa visível, dependendo do comprimento, não é uma cor? O fogo, dependendo do comprimento de onda que estiver sendo emitido, vai ter, né, uma cor diferente. Então o químico está lá no seu laboratório e ele pode analisar, dependendo do comprimento emitido, quem é que está na frente dele. Repara uma coisa. Nós falamos de níveis e subníveis e tal. Quando um elétron está lá na eletrosfera, às vezes ele dá uma de Zé Mané e pula para um nível que não é dele, não aguenta ficar lá muito tempo, aí ele volta. Só que quando ele pula, ele tira uma energia do meio ambiente ali para ele conseguir dar o pulo dele. A energia correspondente a, né, você vai vendo, no primeiro nível, para o segundo, para o terceiro, vai aumentando a energia. Aí o elétron, ele rouba uma energia, ele pula para frente, mas não aguenta, não sustenta. Aí ele volta. Quando ele volta, aí ele devolve essa energia, porque é o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. Para ir lá para o quarto nível, isso não é bem assim, tá, gente? Que é só uma representação. Né? Geralmente os pulos são menores, tá?
Mas o cara quer pular do primeiro para o quarto nível. Opa, você só chega aqui, meu filho, se você tiver uma energia. Beleza. Ele rouba um pacote de energia, pula para lá, beleza. Ah, não, eu quero voltar, tô com saudade dos meus irmãos. Aí quando ele volta, ele é obrigado a jogar para fora aquela energia para poder rever a família dele lá do nível que ele estava. E quando ele joga essa energia para fora, daí pode acontecer duas coisas. O comprimento de onda pode ser da faixa. O comprimento de onda, veja só, ele está jogando uma energia fora. Então ele jogou, o que é energia? Um monte de onda eletromagnética. Essas ondas podem ser do comprimento visível, então você vai ver alguma coisa, alguma cor, ou do comprimento fora do visível, você não vai ver nada. É aí que está. Se, quando o elétron faz essa movimentação, ele emitir um comprimento de onda na faixa do visível, dependendo do comprimento, você vai ver uma cor diferente. Cada elemento químico tem um comportamento padrão, né? A energia do pulo dele é sempre a mesma. Então o bário sempre na faixa do verde, o cálcio, o vermelho tijolo e assim por diante. Portanto, quando você aquece um elemento químico, você faz os elétrons lá dos átomos dele darem um salto e cada elemento salta de uma maneira padrão e emite uma cor padrão. Portanto, aquecer um elemento químico é uma maneira de saber com que elemento você está lidando. Mas como? Veja bem, se você pegar cloreto de sódio, né? Você, vamos supor, é um pó branco, tem um monte de pó branco. E não adianta sair cheirando todos os pós brancos que você vê pela frente, que não é assim que os... Não. Tá? Se você faz química, gosta de química porque acha que vai ficar cheirando as coisas, pode ir para outra área. Porque aqui você não pode cheirar nada. Nada, nem pôr na língua, nem nada. Você tem que fazer testes químicos. Ó, cloreto de sódio, um pó branco. Quando você aquece esse cara, o cátion, por exemplo, o elemento químico lá, tem dois aqui, né? Tem o sódio e tem o cloro. O cloro aqui não importa para nós. Ânion, geralmente, não vai ter esse comportamento, tá? Geralmente são os cátions que vêm de metais que tem esse comportamento da gente poder ver a cor dele, tá? Então, olha só o que vai acontecer. O sódio, ele dá cor amarela. Então, aí, quando você aquecer cloreto de sódio, você vai ver amarelo. Agora, não adianta você querer aquecer isso em casa, sabe por quê? Você tem que deixar aquecer bastante tempo. Aí você vai querer colocar numa colher, a colher vai derreter lá, vai aquecer sua mão. É inadequado, não é na sua casa que você vai fazer isso. No laboratório nós temos fios especiais para fazer esse procedimento, tá? Materiais especiais. Olha só, o cloreto de potássio envolve o potássio vai dar cor violeta e assim por diante. Então, você pega um pozinho que você não sabe o que é. Você não vai sair cheirando nem lambendo. Entenda bem, você lamber cloreto de lítio, vai te fazer mal. Cloreto de sódio, beleza, sal de cozinha, tá? Agora, o cloreto de lítio, aí, velho, você vai se dar mal. O cloreto de sódio, em qualquer cozinha você vai tomar ele. Agora, o cloreto de lítio, por exemplo, aí você... Ó, os fogos de artifício também, eles têm uma cor que varia de acordo com o elemento que está presente. Então, quando o cara vai fabricar fogos de artifício, é isso o que ele faz. Ele quer uma cor, ele busca o elemento que vai dar aquela cor e joga um sal daquele elemento ali no meio. E aí sai aquele monte de fogos de artifícios diferentes que fazem a alegria do pessoal nas festas.